Graça e paz. Queridos, nossa devocional de hoje, ela está no livro de Romanos, capítulo 6. O versículo é o primeiro. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Então, o que é graça, né? Muitas das vezes a gente confunde a graça do Senhor, um favor imerecido para conosco, como se fosse algo que nos isentasse da nossa responsabilidade com a nossa vida relacionada a Deus. Ou seja, a partir do momento em que Deus pagou ali os meus pecados e agora vivemos na graça, agora a minha responsabilidade acabou. Então nós vamos ver aqui um pouquinho através desse versículo, o que o Paulo estava escrevendo aos Romanos, ele explica um pouquinho o que é graça. Isso serve de alerta também para nós, sabe? Não é porque nós vivemos na graça que nós devemos sair por aí, ou sairmos por aí, pecando, fazendo coisas erradas e achando que a graça, quanto mais eu peco, mais a graça de Deus, ela vai ser maior. Não é por aí, né? Claro que não é por aí. Ao contrário, a partir do momento que eu recebi a graça de Deus, eu tenho que ter um posicionamento de Deus e lembrar que eu agora tenho como responsabilidade de levar na minha vida a imagem de Cristo. Eu não posso sair mais por aí pecando. Ah, mas quanto mais eu pecar, mais a graça é maior. Não, não é por aí. O versículo 2 diz: de modo algum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para com ele? Ou seja, nós já morremos para o mundo. Nós morremos em Cristo, simbolizando ali no batismo a nossa morte, e ressuscitamos com Ele para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós não podemos mais sairmos por aí pecando e pedindo perdão a Deus porque Deus vai me perdoar porque eu vivo na graça. A graça é um favor imerecido, mas ela nos dá a responsabilidade de como viver uma vida cristã aqui. Eu tenho que lembrar que o velho homem morreu e agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, não é da maneira que eu penso que a graça vai, através dos meus pecados, ela vai ser aumentada quanto mais eu pecar. Não faça isso, não é assim, de modo nenhum. Se nós já morremos para o mundo, para as coisas do mundo, nós temos que viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo na nossa vida. A graça não nos isenta da nossa responsabilidade como servo do Senhor, como filhos de Deus, que temos que viver corretamente aqui neste mundo. Nós temos que dar um exemplo de cristãos, nós temos que viver uma vida digna para não sermos apontados pelo ímpio. Então, a graça é um favor imerecido, mas ela nos deixa a responsabilidade. Que Deus te abençoe. Essa palavra tenha falado ao teu coração. Um beijo.